Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes. Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Zaad. Que prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago uma previsão mundial. Vou tentar chegar também a algumas regiões. Confesso que eu ainda não tinha abordado as regiões mundiais dentro da cleromancia. E eu trouxe justamente a cleromancia hoje para termos um oráculo que ele fala mais sobre acontecimentos e não sobre fatos, tá? Então vamos tentar, através deste oráculo milenar, né, um oráculo dedicado ao cigano Vladimir, ao rei Vladimir, né, dentro da espiritualidade cigana, e vamos ver o que o oráculo tem a dizer a todos nós. Mas antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a você por estar hypando o vídeo, comentando, compartilhando. Saiba que isso é muito importante para manter o meu trabalho. Eu agradeço também aos membros deste canal que têm me ajudado e que também recebem antecipadamente os conteúdos no dia da gravação. Quando eu viajo também, eu gravo vídeos antecipados, então chega para você antes de todo mundo. E claro, nós temos lives exclusivas para membros uma vez ao mês. Então vai ser um momento, uma tarde, uma noite que a gente vai poder conversar mais intimamente. Vamos iniciar? Peço permissão aos mentores de luz para trazer previsões através da cleromancia, que eu seja sábia, digna e honesta e que eu possa ser portadora de mensagens de prevenção e paz. Agradeço aos céus por mais um dia de vida e agradeço pela vida de todos aqueles que respiram nesse momento. Gratidão, gratidão, gratidão. Luzinha de cabeça. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Opa! Eita, Lelê. Meu Deus do céu. Pessoal, esse oráculo ele teve uma manifestação inicial na questão global em termos emocionais. Algum pronunciamento, algum acontecimento drástico, né, trará a necessidade de reflexão para todos nós. Quando isso acontece? Quando a gente vê uma mudança política drástica, né, algum problema bélico ou grandes desastres naturais, tá? A questão o vídeo anterior a esse, ele apresentou uma energia semelhante na abertura. Claro que são oráculos diferentes, tem uma linguagem diferente, mas a energia é muito semelhante, tá? Eu lembro que o último vídeo, os dois oráculos abriram com a carta 11, falando justamente dessa questão. Eu cheguei a explicar no contexto do oráculo e aqui me traz uma semelhança muito grande, inclusive trazendo perdas irreversíveis, tá? Perdas, acontecimentos de lamentação irreversível. Alguma coisa está prestes a acontecer que vai mexer com todos nós no globo, tá? Todos nós vamos lembrar do acontecimento, todos nós vamos falar sobre o acontecimento. Então, o que o oráculo me diz dentro de todas as mensagens, tá? Podemos ter também uma recessão financeira, ou atitudes de lideranças de protecionismo, tá? O famoso imperialismo, tá? Então, de uma certa forma, esse acontecimento vai gerar questões econômicas bem drásticas, vai gerar questões que precisaremos realmente nos adaptar, tá? De uma certa forma, questões
estruturais, questões arcaicas, a gente vai ver uma mudança muito drástica e repentina. Eu quero dizer a você o seguinte: o contexto global que você enxerga hoje, dentro do que nós estamos enxergando hoje, ainda vai passar por reviravoltas. Eu estou gravando esse vídeo com antecedência porque hoje eu estou participando da Vivência Mágica. Então, eu não sei o que pode ter acontecido nos últimos dias, mas do jeito que está, mesmo que por maior que tenha sido o acontecimento, não irá ficar. Porque eu vejo, de fato, questões que estão por vir muito surpreendentes. E preste bastante atenção. Agora, no dia 7 de julho, nós teremos o ingresso no signo de Gêmeos do planeta Urano. O planeta Urano tem esse contexto de 11, sabe? O que ele liberta, o que ele traz é irreversível e é também extraordinário. Eu acredito que um acontecimento tá bem drástico, então coincide com questões astrológicas, coincide com o que os oráculos vêm mostrando, que vem a trazer uma preocupação para todos nós. Calma, não é o fim do mundo, mas de uma certa forma, digamos, vamos lá, vamos usar o contexto de tragédias naturais, né? Nós vivemos isso aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, ainda não se recuperou, já está passando por enchentes novamente. Então, são mudanças que elas começam a ocorrer. Por exemplo, pessoal, essas áreas alagadas no Rio Grande do Sul, esses locais que estão alagando com frequência, a tendência é que as coisas no decorrer do tempo venham mudar. Se as autoridades não tomam uma atitude para conter esse tipo de acontecimento, obviamente que vai haver um esvaziamento dessas áreas. As pessoas que têm condições de sair desses locais, elas vão sair. E isso não acontece do dia para a noite. Daqui a 10 anos a gente vai olhar para aquela área e vai ver que muita coisa está diferente. Muitas pessoas migraram para outros estados, para outras regiões. Entendem? Então, mesmo no contexto de um desastre natural muito grande, sempre impacta com a gente. Ninguém quer ver sofrimento, né? Contexto bélico também. Mas olha, é uma atitude, né? É um acontecimento que está prestes a acontecer, que vai mudar o rumo da história. Inclusive em termos de geopolítica, tá? Inclusive em termos de geopolítica. A gente está no linear de muita sensibilidade e eu sinto muito, mas algum acontecimento de grande proporção vai nos impactar profundamente. E ainda não está definido, mesmo hoje, quando você está assistindo esse vídeo, mesmo que já tenha acontecido alguma tragédia grande ultimamente, voltaremos a viver alguma outra situação bem impactante, tá? Bem impactante. Eu tenho muito a matéria, eu não posso excluir aqui a questão geofísica, terremotos de grande proporção, ativações vulcânicas, tudo que envolva desastres naturais, tá? Não vou excluir essa questão. A questão é, nós vamos lidar com situações que vai mexer conosco emocionalmente drasticamente. Vai ser uma lamentação coletiva. Não excluo também questões envolvendo incêndios, envolvendo blackouts, tá? Apagões, mesmo que não sejam longos, mas apagões em regiões, não descarto essa possibilidade. Eu sinto muito, gente. Gostaria de trazer melhores informações. Optcha, informações de paz e amor. É o que eu gostaria de trazer, oráculo, que eu gostaria de trazer. Ai, meu Pai eterno. Nós vamos ver um ataque bélico que vai explodir um local, vai matar muitas pessoas, ou um grande incêndio, tá, meu povo? Eu sinto muito mesmo. Questão econômica está muito evidente. Talvez seja algum pronunciamento, alguma questão que venha realmente trazer mudança muito rápida, tá? Eu acredito também que com a saída de Urano para Touro, ele não vai entrar definitivamente em Gêmeos, tá? Agora em 2025. Isso acontecerá em 2026. Mas já nesse primeiro momento dele, ele mexa muito com moedas digitais, com economia, formas de pagamento, intercâmbio financeiro. Então, o Código Internacional de Transferências Bancárias, a gente vai ver alguma coisa
impactando diretamente, trazendo mudanças rápidas na economia global. Isso significa que a gente, por exemplo, aqui no Brasil, será prejudicado diretamente. Tudo que acontece mundo afora acaba reverberando em todos os lugares. Por exemplo, se uma região que tem muito petróleo, ela é atingida belicamente, entra em guerra, obviamente que os países que recebem petróleo daquela região, eles acabam tendo alterações de valores, questões econômicas. Eu acredito que seja nesse contexto, tá? Contextos bélicos que venham trazer um impacto na economia bem grande. Fala muito de estrutura, imobiliário, tá? Então fala da questão imobiliária, fala de terra, daquilo que é sólido. A gente também pode associar, quando falamos de terra, dentro do contexto de astrologia mundana, né? A gente pensa em nações, territórios, a gente pensa em cultura de nações, então a gente pode ver alguma revolução, alguma coisa. Nós pensamos também nas questões patrimônio cultural, tá? Patrimônio tombado, aí entramos na questão do outro vídeo, do vídeo anterior. A gente sabe que a gente está num linear muito sensível, né? E tem lugares que são sagrados, que estão realmente num ponto de doer, de tanta apreensão, porque de fato os oráculos estão mostrando acontecimentos repentinos, arbitrários, né, retrógrados, que podem desencadear um problema para a humanidade inteira. Arquitetura, né? A princípio eu não vou descartar questões de ordem natural, desastres naturais, né, geofísico, essas coisas de grande proporção, tá? Não vou descartar isso. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Olha, eu vejo uma tensão muito grande na Oceania, uma tensão realmente bem significativa na Oceania, podendo ser desastres de grande proporção, como acidentes, tá? Expressão violenta também na Oceania. A Ásia é colocada no jogo como uma grande tensão. Eu tô sentindo, né, pelo que os oráculos vêm falando, alguma questão diplomática interna no continente, tá, pessoal? É bem significativo. A gente também tem que levar em consideração África. No entanto, tem um contexto Oriente Médio, Sudeste Asiático e Noroeste Africano, tá? Eu sempre excluo o Oriente Médio dessas mensagens para poder eu conseguir entender a questão bélica. Mas na África, tá? Eu vejo uma movimentação popular, talvez alguma revolução popular. Eu vejo o povo comemorando nas ruas, de uma certa forma. Gente, o que eu consigo ver é a foto. O que os oráculos me mostram é o que vai acontecer. Se isso vai ser uma revolução ou golpe, a gente só vai saber no dia, tá? No entanto, existem pessoas que vão estar comemorando o ocorrido, tá? Na realidade, o continente africano é colocado como um continente, nesse momento, num linear de crescimento, inclusive, mas todo crescimento, ele precisa passar por transformações. Então, obviamente, que as dificuldades daquele povo vão ficar muito mais visíveis para nós. Vai se falar muito no continente africano, vai se falar muito, então a gente vai ouvir muita coisa a respeito. E nós precisamos, de fato, estarmos atentos, porque realmente são coisas bem significativas.
tá? Mas no futuro nós vamos ver uma melhora para aquele povo, para aquele continente, e isso me traz uma certa esperança. Mesmo que esse processo até chegar nesse patamar mais benéfico seja doloroso, seja doído. Oráculo. Nós vamos ver uma expressão de violência, inclusive o oráculo fala muito da América do Sul, tá, pessoal? Então, além de questões populares, porque é o que está muito mais forte no contexto geral desta mandala, então a gente vai ver muitas manifestações da América do Sul, isso inclui sim o nosso Brasil, tá? Muitas manifestações da América do Sul, e eu vejo uma liderança na América do Sul perdendo o seu poder, perdendo o seu cargo. Não importa se seja pela morte, renúncia, ou mesmo que ele seja deposto do seu cargo, tá? A questão material está muito forte. A gente vai ver pelo menos 2 nações com crises econômicas extremas. Pelo menos 2 nações com crises econômicas extremas. Isso pode impactar, sim, na economia global. Olha, nós vamos ver algum pronunciamento muito difícil partindo da Rússia. Algum acontecimento, algum pronunciamento, alguma resposta, alguma coisa assim bem significativa partindo da Rússia. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Nós poderemos ver também algum acontecimento envolvendo uma instituição financeira ou mesmo a falência de uma grande empresa. De fato, o oráculo fala muito de questões econômicas, tá? Então, se a gente pensar nas possibilidades que nós temos hoje, eu acredito que em todos os continentes o assunto economia vem a ser pauta. Por exemplo, né, na Europa tem uma grande falência, um grande empresário perde muito, né, oscilação em bolsas de valores que impacta. Moedas digitais, pessoal. Moedas digitais, ou queda ou subida de alguma moeda, não só no contexto negativo, mas se a economia está sendo mostrada, é que a gente vai ver muitas questões relacionadas à economia surgindo de várias localidades diferentes, tá? A África sendo colocada no jogo e a Oceania como regiões que podem sofrer alguma situação mais grave, tá? Então, acontecimentos mais graves. Eu acredito que na África seja de cunho político, manifestações, violências. Na Oceania também tem essa tendência, com o agravante que ambas as áreas podem sofrer algum tipo de desastre natural bem significativos, tá? Gente, eu vejo lideranças sendo mortas. Olha, chefes de forças armadas, agentes de governos. Quando eu falo de lideranças, eu não estou falando só do presidente, tá? Eu estou falando, né, da autoridade máxima. Não estou falando só da autoridade máxima. Tem uma questão de morte relacionados a nomes importantes da inteligência global, da indústria armamentista, das guerras, né, dos exércitos de uma maneira geral, até empresários, tá? Então a gente vai ver muitas mortes muito em breve de pessoas que ocupam um cargo de muita relevância, extrema relevância. Olha, algum acontecimento envolvendo ventos. Então a gente pensa em tufões, em tornados, eu não sei nem se está na época,
né, na temporada desse tipo de evento, mas a gente vai ver espalhado pelo mundo alguma coisa nesse sentido. Por quê? A mandala é dividida em 4 elementos da natureza, que estão associadas com a caída dos números dentro desta casa. Então, o mesmo número, se cai em casas diferentes, eles trazem uma mensagem diferente, tá? Gosto de deixar claro isso para você. Então, essa questão elemento ar, que cabe ao emocional, já porque a área da mandala que fala do elemento água, tá saindo com cartas muito pesadas. Então, imagens difíceis, certezas difíceis, tristezas, né, lamentações, perdas emocionais de grande proporção. E o elemento ar, que também fala do raciocínio, do pensamento, da estratégia, né, do mental de uma forma geral, e também está associado a questões climáticas que envolvam esse elemento, certo? Gente, eu acredito que a gente venha ver alguma coisa relacionada a essas Big Techs, tá? Ou os donos delas. Oráculo, optcha. Nós veremos um incidente gravíssimo em um local público, podendo ser numa feira, num parque, numa exposição, em algum evento popular público, tá? Pode ser um grave acidente, pode ser um atentado, uma daquelas pessoas que saem dirigindo e atropelam várias outras, tá? É um acontecimento que está sendo colocado para muito em breve. Questões de instabilidade financeira, oscilação nas bolsas de valores, moedas digitais. Eu tendo muitas pessoas que fazem investimento através de moedas digitais. Então, está se aproximando de um momento muito arriscado, bem difícil. Então, na casa do elemento terra, me saiu um número que fala de sair da zona de conforto. Vamos pensar dentro de um contexto pessoal. Quando essa combinação sai numa consulta pessoal, eu geralmente oriento o consulente a fazer o quê? Você agora tem que se mover para outro lugar, tá? Dentro de um contexto de uma pessoa que tem problemas familiares ou problemas com o imóvel, com a vizinhança. Então, vai se resolver? Não. Você tem que sair dali. Nesse contexto de sair da sua casa, a quem nós podemos associar? Refugiados, imigrantes, migrantes, né? Então, de uma certa forma, primeiro que eu já falei em vídeos atrás que eu via muitas deportações, gente. E não só dos Estados Unidos, tá? Mas o que os oráculos vêm apresentando são deportações em massa. Olha, eu acho que as lideranças globais estão ficando todos doidos. Na realidade, é a única resposta que a gente pode ter mais objetiva dentro desse contexto. Porque, de fato, a situação é bem grave, é gravíssima, né? Podemos pensar em refugiados, não só no contexto bélico, mas refugiados climáticos, tá? Refugiados climáticos. Na realidade, eu vejo uma avalanche de pessoas, uma avalanche de emoção, sabe? Dentro de um contexto maior, é como se a gente fosse precisar sair da zona de conforto, sair, né? Ter que se movimentar para se adaptar a uma nova realidade, sabe? E esse limiar do sair, né? Do estar fora da zona de conforto, para muitos seres humanos é bem complicado, né? Porque o que acontece? A gente gosta do que é confortável, né?
gosta, a pior coisa que tem para nós, por exemplo, é um problema no lar, porque é o lugar, teoricamente, onde deveríamos nos sentir mais seguros, certo? Então, assim, existem muitas pessoas no mundo hoje buscando pela sua segurança e pelo seu lar, buscando pela sua casa. Imagine a vida dos refugiados que perderam tudo, que não têm perspectivas. Imagine os lugares em guerra, né, como em Gaza e outras localidades, no próprio Iêmen, certo? Vamos lá. A África foi muito colocada, tá? A gente sabe que existem alguns grupos, né, de resistência dentro do continente. Tem os Hutus e tem outros, pessoal. Então, a gente vai ver um movimento muito maior dentro deste contexto, tá? Uma atuação maior desses grupos de resistência, desses grupos rebeldes, desses grupos de milícias, né, desses grupos de mercenários. A gente pode ver essa questão muito mais forte. Oráculo. Peguei um, outro não. Olha, Europa apareceu no momento de muita tensão, tá? E vamos prestar atenção a locais públicos, acontecimento envolvendo viajantes e ou turistas. Sem contar que eu vejo questões relacionadas à deportação também na Europa, tá? Bem significativas. Instabilidade. A gente vai ver algumas regiões no globo passando por muita incerteza e instabilidade, sem saber como conduzir as coisas, sem entender o que vai acontecer. Pronto, eu consigo me expressar agora, porque eu mesma consegui entender. A questão é a seguinte, dentro desse período em que esse vídeo está chegando ao ar, que vai ser no dia 27 de junho, né? Eu vejo que pode surgir uma incerteza. E agora o que vai acontecer? E agora com essa mudança? Né? Como é que nós devemos agir? E agora, meu Deus? Tá? Então vai haver assim alguma incerteza. Gente, não é o fim do mundo, tá? São questões tensas, como nós estamos... Desculpe, como nós estamos vivenciando já de um tempo para cá. Mas não é o fim do mundo, pelo amor de Deus. Vai ser o fim do mundo para algumas pessoas. Quem está num contexto bélico, né, para elas já é o fim do mundo, o inferno, chamem como quiser, né? A terra como um karma. Essa pedra, ela caiu numa posição específica a primeira vez ao longo dessa jogada, que indica questões relacionadas à terra. Então, nós podemos pensar desastres naturais como terremoto, essas coisas, e também a questão territorial. Eu acho que essas duas questões vão ser a pauta, inclusive, dos próximos 2 meses, tá? Que vez ou outra será a pauta das mídias convencionais e alternativas, essa questão tanto territorial quanto de desastres naturais. Tá? O jogo fala muito em economia, em bens de uma nação, fala muito no que é importante para aquela nação, desde a cultura popular, desde a arquitetura popular. Então, de uma certa forma, né, o jogo traz essa expressão muito forte. Oráculo. Previsão mundial, oráculo. Optcha! Ave Maria.
vejo uma energia de muita arbitrariedade, tá, pessoal? Uma outra questão que poderá surgir é o seguinte: muita falácia, muitas declarações formais, muitas notificações, sabe? Até pode acontecer de ser muito maior nas mídias sociais do que na realidade é. Lembre-se, no contexto da geopolítica, a primeira coisa que morre é a verdade. Então, farinha pouca, meu pirão primeiro. Cada um vai lutar pelos seus interesses pessoais. Nada além disso, tá? Nada além disso. Muita movimentação, muita confusão nas mídias sociais, algum cancelamento. Alguma coisa vai tomar redes sociais de grande proporção, tá? De grande proporção. Nós veremos mais um acontecimento grave em um hospital. Pode ser um ataque, sim. Hospital infantil, hospital com crianças, UTI neonatal. Algum acontecimento gravíssimo pegando hospitais, principalmente hospitais infantis. Situações envolvendo crianças. Eu sinto muito, inclusive crianças recém-nascidas. Eu sinto muito de verdade, viu? Bom, meus amores, que Deus abençoe a nossa vida. Muito obrigada pela confiança. Obrigada por estar aqui comigo. Eu sou muito feliz por ter você como amiga. Quero pedir a você que hype o vídeo, que compartilhe, que curta, que comenta. A sua atuação nesse canal é muito importante para mim. Um beijo grande. Salve a nossa estrela. Salve sua estrella, reina de las serpientes. Reina de las serpientes.